eu quero tomar por base no livro de Mateus capítulo 4, versículo 19, nessa noite. O texto diz assim: Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente, de homem. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de gente, de homens. E eu, pensando nas ministrações, no que o Senhor tem para nós, e aí eu me lembrei desse texto. Foi o início do ministério de Jesus. Jesus estava ainda fazendo ali a coleta, estava vocacionando os apóstolos. Ele estava encontrando as pessoas que queriam ser seus discípulos, seguirem os seus caminhos, serem os seus seguidores. Então ele encontra dois irmãos, Simão, Pedro e André. E quando ele encontra, eles não conheciam ainda, eles não tinham se relacionado ainda com Cristo, eles não sabiam ainda exatamente qual era o propósito, porque eles eram pescadores. E Jesus encontra com eles, eles estavam trabalhando, lançando as redes, e Jesus disse para eles: vinde após mim. E aí, quando eu parei para meditar nesse texto, um texto repleto de rendição. Quando você vai até alguém, você se submete à autoridade dessa pessoa. Quando alguém te convida para algum lugar, quando você aceita aquele convite, você está se submetendo àquele convite. E a Bíblia diz que eles deixaram imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Completa rendição, completa entrega. E hoje, se nós fizermos um paralelo dessa vocação de Jesus, desse chamado de Jesus para nós, será que nós teríamos essa rendição? E olha que Jesus agora, ele está mais, o chamado dele está mais tranquilo, porque ele não está exigindo que a gente deixe tudo, no sentido material. Ele está pedindo que nós deixemos tudo no ambiente espiritual e das nossas escolhas, mas a gente não vai deixar de viver a nossa vida, nós não vamos mudar de profissão. O chamado dele é para que nós entreguemos toda a nossa vida para ele, mas nós vamos continuar com as nossas vidas ali cotidianas, e mesmo assim, nós somos resistentes a nos rendermos diante do Senhor, nós somos resistentes a aceitar esse chamado do Senhor. E o meu convite, o meu encorajamento todos os dias aqui para vocês é esse: é de nós sermos melhores hoje do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. É estabelecer um relacionamento gradativo e construtivo com o Senhor todos os dias, para vivermos o melhor de Deus para nós. O Senhor quer revelar o melhor que Ele tem para nós. Agora, isso depende da condição de entrega. Quanto mais entrega existe, maior é a resposta para nós. A escolha é nossa. Nós precisamos escolher nos render diante de Deus. Nós precisamos escolher aceitar a Ele como nosso dono. Todas as vezes que nós entregamos as nossas vidas completamente a Ele, Ele constrói algo para nós. Abraão saiu sem ao menos saber para onde iria, mas ele sabia quem estava chamando ele. Ele sabia quem era aquele que conduzia a vida dele por todos os caminhos. E quando Jesus disse para os apóstolos: siga-me e farei de vocês pescadores de homens, Ele queria reconhecer o quanto aquelas pessoas estavam rendidas a Ele.
E aí eu estava analisando um pouco, ir até Jesus depende das nossas forças, e não das nossas capacidades, porque quem produz capacidade é Ele. Quem capacitará o homem é Ele, porque Ele é capaz de transformar o mais vil pecador. Agora, depende da minha entrega, depende da minha vontade e da minha força ir até Ele, me render diante dEle. Quando eu ouvir o chamado dEle, eu atender o chamado dEle. Não depende da minha capacidade, porque a capacidade é gerada por Ele. As condições são produzidas por Ele. Quando vocês olham o histórico dos profetas, na sua grande maioria, dos apóstolos, na sua grande maioria eram homens simples. Eles deixaram ser instrumentos de Deus. Salomão foi o homem mais sábio. O início da vida de Salomão foi repleta de milagres e de vitórias. E quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E eu tenho orado assim sempre: Senhor, me dê sabedoria. Porque tem duas formas de você aprender. O Wayne Cordeiro fala sempre isso: você aprende com sabedoria ou com consequências. E é muito mais fácil, muito mais leve, muito melhor você aprender com sabedoria do que você aprender com consequências. Consequências é duro. Ele faz aquela ilustração, né? Nariz mole, parede dura, não dá certo. Tem duas formas de você saber disso. Eu nunca bati meu nariz na parede e eu sei que não dá certo. Então eu aprendi com sabedoria. Mas teve gente que saiu correndo e bateu o nariz na parede. Consequência. A escolha é minha. Nós precisamos nos esforçar, e a capacidade vem dele. Nós precisamos escolher nos render diante do Senhor, e Ele vai nos capacitar, porque Ele é capaz de transformar o pior dos homens e das mulheres, aqueles que entendem e que se entregam completamente para Ele. Podemos ver grandes exemplos de submissão nos seguintes casos: Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Todo mundo sabe dessa história incrível, que Abraão leva o seu único filho, e Abraão tinha promessa da sua descendência ser como a areia da praia e as estrelas dos céus, e pega o único filho e leva, e não dá para entender muito bem, mas ele levou. Tinha fé. Os pais de Moisés colocando ele em um cesto no rio Nilo. Rendição, submissão. Ana, mãe de Samuel, entregando ele ao Senhor. Não é quanto você tem do Espírito Santo, Luciano Subirá fala, não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto Ele tem de você. Quanto o Espírito Santo tem de você? Quanto o Espírito Santo tem de mim? Quanto o Senhor tem das nossas vidas? Quanto Ele tem de nós? Faz toda a diferença. Ah, pastor, vai ser sempre mar de rosas? Não, vai ter dificuldades, mas Ele vai estar com a gente. A Bíblia diz que o Senhor não nos deixariam órfãos. Ele disse, Jesus: eu enviarei da parte do meu Pai o Espírito Santo Consolador. E no original é Paracletos, aquele que auxilia, aquele que está junto, aquele que quando nós queremos entregar as nossas forças, Ele vai lá e pega nas nossas mãos e diz: vamos embora, vamos continuar. Agora nós precisamos nos entregar a Ele. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Que coisa incrível isso. Aquele que quiser salvar a sua vida precisa perder ela. Nós precisamos perder o controle das nossas decisões. Isso não significa que você vai sair por aí
obstinado, batendo a cabeça pelas paredes, não. Isso significa que você vai se render diante do Senhor e não vai tomar nenhuma decisão sequer, sem que haja o controle, sem que haja a permissão, sem que haja o direcionamento dEle. E gente, nós não estamos aqui para muito tempo não. Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus vai voltar para buscar a noiva dEle. E lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais dor. E Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Meu Deus, perder o controle. Perder o controle para o Senhor. Rendição ao governo e à liderança dEle. Perder o controle para o Espírito Santo. Nos rendermos ao governo dEle. Nos rendermos à liderança dEle. É isso que Ele espera de nós.